Partamos agora para o deputado João Eudes, que chegou a dizer em um discurso, e eu soube porque não tenho costume de ouvir discurso de parlapatários, que não respondia a nenhum processo e já havia ganhado todos eles. Ora, isso aqui é um processo. Quer o número dele? 11.303.41/2015. Esse processo está tramitando no Tribunal de Justiça de Pernambuco. É um processo criminal, seríssimo. E nós iremos falar dele daqui a pouco. Agora, gostaríamos de dizer que esse processo aqui não foi sentenciado. Ele responde a esse processo, sim, como responde a muitos outros, que iremos mostrar a partir de agora. Processo 4576, dígito 05/2013, primeira vara da comarca de Pesqueira. Réu João Eudes Machado Tenório. Aqui está. Vou ler rapidamente para vocês. Rapidamente. Ministério Público do Estado de Pernambuco ajuizou processo de improbidade administrativa em face de João Eudes Machado Tenório, pela prática de atos que constituem improbidade administrativa, após análise de contratações temporárias realizadas pela Prefeitura Municipal de Pesqueira, no exercício de 2006, foram constatadas as seguintes e flagrantes irregularidades: contratação de profissionais para a mesma função, com a mesma carga horária, com o mesmo dia de semana de trabalho. No entanto, com valores diferentes. Não realização de concurso público, contratação direta, sem concurso público, desrespeitando o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal da República Brasileira. C. Ausência de fundamentação para a efetivação de contratações temporárias. Ou seja, contratou sem argumentar, sem fundamentar o porquê de estar contratando. E nós sabemos. Contratou para inchar a prefeitura com os seus cabos eleitorais. Contratou porque tinha prometido a Mané, a João, a Zé, a Flávio, a Pedro e a Antônio cargo na prefeitura ou contratação temporária. E fez essas contratações sem justificativa e argumentação e fundamentação alguma. Está sendo processado por isso. E, por estes motivos, o Ministério Público pede a condenação por ato de improbidade administrativa. Está aqui. A decisão ela é recente. Ela é recente. Foi recebida a petição e esta peça que eu acabei de ler, esse despacho, é do dia 13 de julho de 2016. Está aqui para que vocês vejam. 13 de julho de 2016. Não é de 2015, 2014, 2012, 2011, não. Recente. Não responde processos. Não responde processos. Ora, eu acho que este deputado, acho não, tenho uma plena certeza, quem acha tem dúvidas, é um mentiroso. Mentiu, mente e irá continuar mentindo. Mas nós estamos aqui para desmascarar toda e qualquer mentira dele. Toda e qualquer mentira dele. Doa a quem doer. A ele, familiares, a cabos eleitorais, não me importo. O que me importa é o bem-estar do povo de Pesqueira. O que nos importa é levar a verdade a qualquer custo e a qualquer preço. Mas vamos aos processos. Já falamos de dois. Vamos aqui. João Eudes Machado Tenório, réu. Processo 951, dígito 60/2013. Primeira Vara Civil da Comarca de Pesqueira. Procedimento comum. Foi movido pela Câmara de Vereadores e foi movido por ele,
contra ele. O Ministério Público move contra ele, contra a Câmara de Vereadores. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores, à época, aprovou as contas dele. Mesmo o Ministério Público, aliás, o Tribunal de Contas do Estado, dando um parecer pela rejeição das contas dele, pelas flagrantes irregularidades encontradas pelos auditores do Tribunal de Contas, a Câmara de Vereadores decidiu aprovar as contas dele. E aí, o que foi que o Ministério Público fez? Tascou um processo em cima dos vereadores à época e dele também. E dele também. Então está aqui. Processo que ele responde, juntamente com a Câmara de Vereadores à época, por uma decisão política e não técnica, quando a decisão teria de ser técnica, observando o parecer do Tribunal de Contas do Estado, observando o parecer de profissionais que têm 20, 25, 30 anos de serviço, profissionais competentíssimos. Deixou de ser observado isso para se fazer um julgamento eminentemente político. E agora vão ter que responder por isto perante a Justiça. E aí da Justiça Estadual, a gente pode ir para a Justiça Federal. E aí nós vamos ver que existe uma ação da Justiça Federal, a 1410, dígito 28, 2008.4.05.8302, 28ª Vara Federal. Autor, União Federal. Réu, João Eudes Machado Tenório. Trata-se de ação movida pela União Federal, pelo cometimento de crime de improbidade administrativa envolvendo as empresas Casa do Plantador e Cofarmac, empresas estas de propriedade à época de familiares do citado deputado, tendo sido todos condenados pelo juiz José Moreira da Silva Neto, da 28ª Vara Federal. Está aqui o número do processo, ele é público, podem acessar, ele é público. Tem outro, processo 000338409-2009, também na 28ª Vara Federal, autor União Federal, réu João Eudes Machado Tenório. Trata-se de ação movida pela União Federal pelo cometimento de atos de improbidade administrativa relativo ao convênio número 609, firmado pelo município de Pesqueiro e Ministério da Saúde, referente à verba destinada à aquisição de unidade móvel de saúde e ambulância. Lembram-se que há minutos atrás eu falei que entramos com a representação? Pois é, ela virou processo. Ela virou processo crime na Justiça Federal contra o deputado João Eudes Machado Tenório. E temos outros e outros processos que vamos seguir agora. Ação penal 34396, dígito 2012. Réu João Eudes Machado Tenório, autor Ministério Público Federal. Está aqui. Está aqui. Processo 8524, dígito 19/2012. União Federal. João Eudes Machado Tenório. Aqui também. Ação penal 343, dígito 96, 2012.4.05.8310. Ministério Público Federal. Réu João Eudes Machado Tenório. Está aqui. Decisão do juiz.
Decido audiência de instrução e julgamento, intimando-se a posterior as testemunhas. Processo penal. Ação civil pública de improbidade administrativa contra o ex-prefeito João Eudes Machado Tenório. Está aqui. Também. Processo 2009.4.058300. Ação civil pública, crime de improbidade administrativa da Justiça Federal. João Eudes Machado Tenório está aqui. Está até com timbre, porque a gente imprimiu de última hora aqui para mostrar. Está aqui, número do processo. E aí, meus amigos, passando por tantos processos, por tantas páginas, nós gostaríamos... E tem mais processos. Existem mais processos. Mas, infelizmente, o tempo não nos dá o direito, vamos dizer assim, de tomar, enfim, o precioso tempo que cada um de vocês tem. E aí nós vamos abreviar um pouco agora e depois voltaremos em outras entrevistas a falar sobre outros processos do João e da Cleide e do João, deste casal, do casal de ex-prefeitos. Eu gostaria de levar no dia de hoje a todos vocês, e gostaria de pedir que todos vocês tivessem o máximo de atenção para a peça de denúncia do Ministério Público do Estado que eu vou levar neste momento. Isto é um processo que está tramitando no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Aqui está a peça de denúncia. Nós conseguimos a peça de denúncia. Nós conseguimos tirar cópia da peça de denúncia. Algo difícil. Algo difícil. Porque forças ocultas fizeram de tudo para que nós não tivéssemos acesso aos autos deste processo. Inúmeras desculpas, mas de forma veemente e corajosa, nós, como diz o ditado popular, colocamos o pé no peito, ou nos dá ou nos dá. Por quê? Porque o advogado tem direito a ver, compulsar, inclusive retirar cópia de todo e qualquer processo, desde que não esteja correndo em segredo de justiça. E foi o que nós fizemos, e este não corre. Então, ou nos davam, ou então nós iríamos até a sede da OAB, iríamos procurar o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Pernambuco, iríamos comunicar o fato, crime, porque a partir do momento em que o servidor deixa de mostrar, constitui-se crime, está se desrespeitando a lei, e aí nós iríamos com a OAB. Mas não foi preciso. Porque quando levamos esses argumentos, automaticamente tivemos acesso a este processo. O Ministério Público de Pernambuco, o seu Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais, com fulcro nas provas colhidas, nas auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, janeiro de 2002 a março de 2003, e outras arrecadadas durante diligências de busca e apreensão, formalizada através de processo-crime 3403/2006, vem a presença de Vossa Excelência oferecer denúncia em razão de práticas reiteradas de crimes contra a administração pública e outros delitos criminais
praticados pelas pessoas que se seguem. O primeiro da lista: João Eudes Machado Tenório. Brasileiro, casado, empresário, atualmente exercendo o cargo de prefeito do município de Pesqueira, à época. E aí vem todos esses outros envolvidos que não são do município de Pesqueira. São empresários da Segepo, da empresa Segepo. Ao todo, 18 denunciados. 18 denunciados. E o que diz a peça? Resumo da atividade criminosa. Veja, parece até que a gente está falando de uma quadrilha de traficantes. Não é verdade? Não é. Não é. Eu estou dizendo que parece até que estamos falando, dadas as palavras do próprio Ministério Público do Estado de Pernambuco. Resumo da atividade criminosa. Por intermédio de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, chegou ao conhecimento do Ministério Público, através de provas, documentos, que os denunciados, o senhor João Eudes e mais 17, juntaram-se em associação criminosa com a finalidade de reiteradamente, ou seja, várias vezes, cometer crimes contra a administração pública e outros delitos, ou seja, e outros crimes, sendo alguns deles à frente da administração da empresa Segepo, que é uma OCIP. No decorrer da auditoria do Tribunal de Contas do Estado, foi constatado desvio de R$ 625.625,39. Repito, R$ 625.625,39, desviados dos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Pesqueira. E aí alguns, às vezes, dizem: doutor João, quando o senhor está dando entrevista, às vezes parece que o senhor fica com raiva, indignado. Eu não fico, não. Eu estou indignado. Não há como não se indignar. Não há como ser filho de Pesqueira, ver isto e não se indignar. Só se eu tivesse coração de pedra, ou então se eu tivesse a propensão a praticar os mesmos delitos que estas pessoas praticaram e praticam e querem continuar praticando. Não. Essas coisas revoltam. E é por isso que, às vezes, a emoção, em alguns momentos, chega a ser mais forte do que a razão. Mas, ao mesmo tempo, nós voltamos para a razão. Mas a razão e a emoção caminham juntas. A razão são as provas, a emoção, a indignação. Desviados R$ 656.625,39 dos cofres municipais. Valores estes gastos irregularmente pelo chefe da municipalidade, João Eudes Machado Tenório. É muito grave. A peça de denúncia, ela contém inúmeras páginas. Relatando absolutamente tudo o que aconteceu. Todos os crimes que foram praticados pelo ex-prefeito, juntamente com mais essas 17 pessoas. Resumo de toda a atividade criminosa. O esquema que era feito em gráficos. De onde saía o dinheiro, para onde ia, para a conta de quem ia. Está aqui. O primeiro denunciado
João Eudes Machado Tenório, eleito de 2000 a 2004, participante e beneficiário das fraudes promovidas pela organização criminosa, ao terceirizar as atividades que eram exclusivas do Estado, mediante contratações diretas e de um OCIP, de uma forma irregular e criminosa, através de um termo de parceria firmado também com a empresa criminosa CEGEP. São palavras muito duras, mas quem diz não é o advogado João Prudêncio. Quem diz é o Ministério Público do Estado de Pernambuco. Apesar da determinação do Tribunal de Contas do Estado, apesar do Tribunal de Contas recomendar que não fizessem isto, eles fizeram apenas uma pequena interrupção. Vamos parar pelo momento. E depois voltaram com mais força. E durante todos esses anos, mesmo após determinados ofícios e recomendações do Tribunal de Contas do Estado, o senhor João Eudes Machado Tenório nunca tomou qualquer providência contra os representantes da GECEPO. Pelo contrário, se associou ainda mais a eles, nesta associação criminosa, como bem diz as palavras do Ministério Público do Estado. Meus amigos, aqui estão fotos da empresa. Aqui está a ligação de cada um dos denunciados com a empresa e com o ex-prefeito, João Eudes. A peça é tão grande que a gente passaria a noite todinha falando nela. Aqui está o resumo da atividade criminosa, novamente em gráficos, para que vocês vejam quem eram os beneficiários. A empresa central que comandava todo o esquema de operação, do qual o ex-deputado, aliás, o atual deputado, infelizmente, faz parte. E seguem vários detalhamentos. Agora, depois de todas essas páginas, o Ministério Público pede a condenação do senhor João Eudes nas penas do artigo 1º, incisos 1, 2, 3, 4 e 5 da Lei 201/67, culminada com o artigo 61, a linha G, artigos 203, caput, 288, 69 e artigo 71, todos do Código Penal, e Lei 90 e artigo 90 da Lei 8.066/93. Vamos repetir? Incurso nas penas do artigo 1º, incisos 1, 2, 3, 4 e 5 da Lei 201/67, culminada com o artigo 61, a linha G, artigos 203, artigo 288, artigo 69 e artigo 71, todos do Código Penal, e artigo 90 da Lei 8.666/93. E aí vem o pedido de condenação dos outros. Isso é um processo de extrema gravidade. É um processo, como eu sempre costumo dizer, gravíssimo, e que nós não poderíamos nos furtar ao dever de levar ao povo de Pesqueira.